Olá, eu sou o professor Danilo e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, para começo de conversa, nós temos que compreender que a Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra completamente diferente das outras que até então haviam acontecido no mundo, tá? Então, eu sempre comento que essa Primeira Guerra Mundial foi uma guerra singular, única, diferenciada, tá? Basicamente por 4 motivos principais, tudo bem? O primeiro motivo que fez com que essa guerra se tornasse uma guerra diferente das outras foi a questão da longa duração, tá? Então a Primeira Guerra Mundial começa em 1914 e termina em 1918. Então 4 anos de conflito, 4 anos de luta, né? Até então, lógico, outras guerras haviam tido uma extensão maior. Nós tivemos guerra dos 7 anos, tivemos guerra dos 100 anos, né? Que durou 116, mas com as características típicas desse tipo de guerra, da Primeira Guerra Mundial, foi a primeira vez que aconteceu isso na história. Então, uma das primeiras coisas que torna a Primeira Guerra Mundial diferente das outras foi a longa duração. 4 anos de lutas na Europa, tudo bem? Outro motivo importante foi o número de países envolvidos, né? Mais de uma dezena de países envolveram-se diretamente nos conflitos da Primeira Guerra Mundial, sem contar os países que participaram dela, né, dos conflitos, de uma forma indireta, ou emprestando apoio financeiro, ou emprestando o apoio de logística, né, parte de saúde, de médicos, de enfermeiros. Então, praticamente todo mundo na Primeira Guerra Mundial ficou ou de um lado ou do outro. Isso é uma característica também bastante marcante. O terceiro ponto, que está ligado com o quarto ponto, tá? Vou explicar o porquê, é a questão do número de mortos. Nunca em nenhuma outra guerra morreu tantas pessoas quanto morreram na Primeira Guerra Mundial, né? E aí, dependendo do historiador, cada historiador cita um número, né? Alguns citam 20 milhões de pessoas, outros 15 milhões de pessoas, mas em média, né, nós podemos afirmar que pelo menos 10 milhões de pessoas morreram durante a Primeira Guerra Mundial. E o número de mortes, obviamente, está relacionado com o quê? Com o chamado desenvolvimento bélico, desenvolvimento das armas de guerra, tá bom? 1914 marca o início de uma nova era do uso de armas que até então não haviam sido utilizadas também. E armas muito mais potentes, armas muito mais letais, armas que contribuíram de forma decisiva para esses 10 milhões de pessoas que perderam suas vidas nos campos de batalha. Tudo bem? Como as armas, como exemplo de armas que começaram a ser utilizadas na Primeira Guerra Mundial, eu vou elencar e mostrar para vocês aqui algumas delas. Então, pela primeira vez, começou a ser usado de forma sistemática o lança-chamas. O tanque de guerra também começou a ser utilizado na Primeira Guerra Mundial, tá? Grande parte da função do tanque de guerra era proteger os soldados de uma outra arma potente que havia sido lançada há pouco tempo, que era a metralhadora, né? Então, enquanto nos combates medievais, por exemplo, os cavaleiros se lutavam entre si diretamente, na Primeira Guerra Mundial, isso é impossível, porque as armas de longo alcance não permitem, né? Então, para poder se aproximar do inimigo, os soldados precisavam de uma proteção. Surge então o tanque de guerra. O avião, embora de forma bem simples e rudimentar, né, começou a ser utilizado também na Primeira Guerra Mundial. Nós temos já ali de 14 a 18, o primeiro uso de armas químicas, né? Armas que tinham a capacidade de envenenar, de queimar as vias aéreas do inimigo e causaram um estrago muito grande, né? Então essa foto aqui é interessante porque ela mostra justamente os soldados, né, se protegendo, e não só os soldados se protegendo dos gases, das armas químicas, mas até mesmo os próprios animais, né,
que apesar de ser uma fase com novas armas, ainda era utilizado, por exemplo, o cavalo. A metralhadora, que eu já citei, começou a ser usada também a partir da Primeira Guerra Mundial, e o submarino, a granada. Essas são algumas das armas inovadoras, né, que começaram a ser utilizadas no conflito de 1914. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que lembrar. Por que que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra diferente? Longa duração, número elevado de países envolvidos, praticamente o mundo todo se posicionou ou do lado de um grupo ou do outro. O número de mortos muito grande, 10 milhões aproximadamente, dependendo do historiador, até mais. E as novas armas que surgiram. Tudo bem? Agora a questão que se torna importante para nós analisarmos também é a questão das causas. Lógico, ninguém briga à toa, ninguém briga sem motivo algum. Tem que haver algum motivo para que aconteça uma guerra. Tudo bem? No caso da Primeira Guerra Mundial, teve um motivo principal e alguns motivos secundários. O motivo principal, obviamente, envolve o quê? Envolve dinheiro, né? É o que eu coloquei aqui, chamado o quê? Disputas imperialistas. O que eram essas disputas imperialistas? Que estão ligadas com o sentimento de nacionalismo, tá? Comecinho do século XX, a Europa tinha alguns países, né, algumas potências, que desde o século XVIII, XIX já estavam bem industrializados. Então, esses países, essas potências, a principal potência era a Inglaterra, mas também nós tínhamos outros países que já tinham uma indústria avançada, como a França, como a Alemanha, tá? Até mesmo a Rússia já estava começando a ter uma industrialização um pouco mais forte. Esses países queriam se tornar o quê? Grandes impérios econômicos. Queriam ter muito dinheiro, muito poder, e esse dinheiro viria o quê? Através da venda dos seus produtos industriais. Muito bem. O problema é o quê? Esses países, para vender os seus produtos, tinham que partir em busca de novos mercados consumidores. E esses mercados consumidores novos, principalmente na África, na Ásia e até mesmo no continente americano, esses mercados eles eram limitados. Então, os países, as potências europeias, no comecinho do século XX, começaram o quê? A brigar entre si para disputar, para conquistar áreas fora da Europa, para vender os seus produtos, para instalar fábricas, para comprar matéria-prima barata, para contratar mão de obra também a um baixo custo, para aumentar a sua riqueza e, consequentemente, se tornar um grande império. Tá? Tudo isso estava ali embasado, envolto de um sentimento nacionalista, a vontade, o desejo de tornar o seu país melhor e mais potente que o país do outro, tá bom? Então, no comecinho do século XX, essas disputas imperialistas entre, principalmente ali, França, Inglaterra, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Rússia, esses países que eram a elite europeia, tá, estavam gerando um clima muito tenso por causa da disputa comercial, por causa de querer vender, de obter lucros, tá? Então o clima europeu era muito tenso antes do início da Primeira Guerra Mundial, tá? O imperialismo chegou num ponto tão extremo que vocês sabem, né, que os países europeus chegaram o quê? A partilhar, invadir o continente africano. Nós sabemos que a África ela foi totalmente retalhada entre os principais países da Europa. Então, por exemplo, essa parte amarela que vocês veem aqui ficou pertencendo à França, eram colônias francesas, tá? Essa região verde escura pertencia à Bélgica. Essa região vermelha pertencia à Espanha, né? Temos países aqui como a Líbia. A parte amarela para a França, como eu já citei. A parte verde clara, né? Que vai desde o sul da África, onde hoje é a África do Sul, até no Egito. Essa parte verde pertencia à Inglaterra. Essa parte laranjada pertencia à Itália.
e essas partes escuras a Portugal, e as nações continuaram independentes. Para que os países europeus retalharam, dividiram a África? Para explorar, para vender os seus produtos, para se enriquecer. Não respeitaram a cultura local, não respeitaram os costumes, as tradições, simplesmente subjugaram esses povos com os interesses financeiros, por causa dos interesses mercantis. Tudo bem? Então, geralmente cai em prova em vestibular, né? Se alguém algum dia perguntar qual que foi o principal motivo para que acontecesse a Primeira Guerra Mundial, foram as disputas imperialistas. Tudo bem? Mas não foram só elas, tá? Outros problemas contribuíram. Outro ponto importante foi o chamado revanchismo francês, tá? A França queria se vingar. A França queria uma revanche. De quem? Contra quem? Tá? Esse problema da França começou lá na chamada Guerra Franco-Prussiana, ainda no século XIX. Prússia é a região que depois se tornou a Alemanha. Então, na verdade, o revanchismo francês era uma briga que existia entre os franceses e os alemães. Nessa guerra do século XIX, a França foi derrotada e perdeu áreas importantes, como a região da Alsácia-Lorena. E por causa dessa derrota, o país, o Estado e o povo, né, nutria uma necessidade, tinha um desejo muito grande de se vingar dos alemães. Então, esse revanchismo francês teria a oportunidade de ser colocado para fora, né, toda essa angústia que eles estavam reprimindo na Primeira Guerra Mundial. Outro motivo que contribuiu foi o chamado pan-eslavismo russo, tá? Analisando aqui as palavras, né? Russo, obviamente, Rússia. Pan, união, tudo que está com o prefixo pan é relativo à união, né? Então jogos pan-americanos que envolvem todos os países da América, né? Então pan-eslavismo, eslavismo são os países eslavos. Então a Rússia tinha um desejo, né, de exercer influência sobre todos os países eslavos. Muito bem, porque ela também tinha interesses comerciais, interesses imperialistas. Os países eslavos eram os países vizinhos do território russo. O problema é que outras nações que também estavam se industrializando tinham interesse nesses mesmos países eslavos. Por exemplo, quem? Por exemplo, o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Tá? Para entender como que começou, qual que foi o pontapé inicial da guerra, nós temos que gravar o que foi esse pan-eslavismo russo para compreender o estopim do conflito em 1914. Mas voltando a resumir o conceito, pan-eslavismo russo era o desejo da Rússia de exercer influência e proteger os países eslavos. A Rússia queria proteger os seus vizinhos eslavos. Tudo bem? Outro motivo, outro problema que causou a Primeira Guerra Mundial foi a questão do confronto entre a Alemanha e a Inglaterra. Tá? Nós sabemos que a Inglaterra ela era uma grande potência industrial. Foi na Inglaterra, vocês já estudaram com certeza isso, foi na Inglaterra que começou a Revolução Industrial. Então, no século XX, a grande potência econômica do mundo era a Inglaterra. Entretanto, a Alemanha, apesar de ter começado a se industrializar um pouco mais tarde em relação à Inglaterra, a Alemanha em seu território, ela tinha duas coisas muito importantes para qualquer indústria daquela época, tá? Ela tinha grandes recursos minerais de ferro e de carvão. E o ferro e o carvão eram uma base para a indústria naquela época. Por causa dessas riquezas naturais que a Alemanha tinha, em muito pouco tempo, a indústria alemã se desenvolveu, e se desenvolveu de tal ponto que começou o quê? Começou a ameaçar a hegemonia inglesa. Então, a Inglaterra começou a olhar torto para a Alemanha e vice-versa, tá bom? A Rússia queria exercer influência sobre os países eslavos, mas não gostava muito
do Império Austro-Húngaro e da Sérvia, que também tinham o mesmo interesse. Os franceses não gostavam muito dos alemães e vice-versa, queriam se vingar por causa da guerra franco-prussiana lá do século XIX. E de modo geral, todos os países ricos da Europa não iam mais com a cara um do outro por causa das brigas comerciais. Então é nesse clima, tá? Nesse sopão aqui, que vão ser criadas as condições para que aconteça a Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Próximo item importante, né? Já mostrei a questão da África que foi partilhada. Agora eu vou falar sobre a questão do sistema de alianças, que é um item muito importante quando nós estudamos a Primeira Guerra Mundial, tá? Os países, anos, décadas antes de começar a guerra, já sentiam que mais cedo ou mais tarde alguma coisa de ruim ia acontecer, tá? E pensando nisso, o que eles fizeram? Começaram a se unir. Então alguns países que tinham pontos de vista em comum e inimigos também em comum, começaram a formar o quê? Acordos, grupos, para se protegerem de inimigos externos. Isso ficou conhecido como o sistema de alianças. Nessa fase do sistema de alianças anterior à guerra, aconteceu a chamada paz armada. Como assim, professor? O mundo ainda não estava em conflito, mas já estava se preparando para que isso acontecesse. O pacto, né, o sistema de alianças, ele era composto por dois pactos, dois acordos, duas regras principais, tá? A primeira regra era o chamado pacto de não agressão. Como assim? Os países que se unissem em um mesmo grupo se comprometiam a não brigar entre si. Isso era o pacto de não agressão. O outro pacto era o pacto de auxílio mútuo, ou seja, os países não brigariam entre si e ao mesmo tempo, caso um dos países do grupo fosse atacado por outro, os demais do grupo, os demais da mesma aliança, iriam o quê? Ajudá-lo a se defender e atacar o inimigo, tá bom? Então, com base nisso, com base nesses dois pactos, se formaram duas alianças na Primeira Guerra Mundial, tá? Isso também sempre cai em concursos em vestibulares, tá? Então, a primeira aliança foi a chamada Tríplice Entente. Da Tríplice porque tinha 3 países principais. A Tríplice Entente, que era formado pela Inglaterra, pela Rússia e pela França, e do outro lado nós tínhamos a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália, tá bom? Na Tríplice Entente, já vou adiantar, obviamente, né, que foi a Tríplice Entente a vencedora da Primeira Guerra Mundial, tá? É na Tríplice Entente que vai entrar em 1917 os Estados Unidos da América, tá? E a entrada dos Estados Unidos é que vai fazer toda a diferença. Por quê? De 1914, que começou a guerra, até 1917, a impressão que se tinha é que o grupo que iria vencer era o grupo da Tríplice Aliança. Era o grupo liderado pela Alemanha. A entrada dos Estados Unidos em 17 vai fazer toda a diferença para que esse quadro se altere. Tudo bem? Próximo item ali que é importante. Então, o mundo estava tenso, formaram-se as alianças, formaram-se os grupos, a guerra era iminente, todo mundo esperava que em pouco tempo fosse acontecer uma guerra, só precisava acontecer o quê? Precisava ter um pretexto, uma desculpa para que o início da guerra fosse feito, tá? Qual que foi a desculpa? Né? Nos livros aparece essa palavra geralmente. Qual que foi o estopim para que a guerra começasse? Foi a morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Só para lembrar um pouquinho ali, tá? O herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, pertencia a quem? A Tríplice Aliança, tá? Então, ele foi morto, ele foi assassinado, ele e sua esposa, durante um passeio que ele fazia na cidade de Sarajevo, tá? Então,
ele foi morto durante esse desfile, tá? Essa é uma foto da época, que mostra ele saindo do palácio para o desfile em carro aberto, e esse é um quadro que mostra o quê? A hora do assassinato, né? O problema é o seguinte, o problema é que a Áustria, né, acreditou que quem havia encomendado a morte do Francisco Ferdinando era a Sérvia, que era um inimigo já tradicional do Império Austro-Húngaro. Tudo bem? Só que na verdade a Sérvia não havia mandado matar o Francisco Ferdinando. Quem havia matado o Francisco Ferdinando era um jovem que participava de uma organização que era contra o Império Austro-Húngaro. E ele, por conta, tá, das ideias do grupo, ele foi e matou o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Tá? Como a Áustria, não, o Império Austro-Húngaro não acreditou, evidentemente, o que aconteceu? A Áustria declara guerra contra a Sérvia. Tá? Se eu pensasse em sistema de alianças, não teria por que ter uma guerra mundial. Teria? Não. Veja bem, eu tenho a Áustria que declara guerra contra a Sérvia. Tem a Sérvia aqui no sistema de alianças? Não, não tem. Então, se a Áustria está brigando contra a Sérvia, não tem por que ter uma guerra entre esses dois grupos. Tudo bem? O problema, tá? E por isso que eu pedi para vocês gravarem, é a questão do chamado pan-eslavismo russo. Lembra que eu citei? O que era o pan-eslavismo? A Rússia queria proteger os países eslavos e a Sérvia era um país eslavo. Então o que acontece? Quando a Áustria ataca a Sérvia, a Rússia, alegando ter que defender, ter o dever de defender os sérvios, a Rússia, que está aqui, né? Então declara guerra contra a Áustria. E aí sim acontece o quê? Cai no sistema de alianças, um país começa a atacar o outro, declarar guerra contra o outro, e tem início a Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Isso aqui é importante também, tá? Na maioria dos livros não tem essa explicação, né? Comenta que o estopim foi a morte do Francisco Ferdinando, mas não cita como que essa morte caiu no sistema de alianças. Só para vocês saberem, então, citei esse fato, ok? Começou a guerra, 1914. Tradicionalmente nós temos duas fases diferentes da Primeira Guerra Mundial, tá bom? A primeira fase da guerra, que foi uma fase mais curta e menos sangrenta, digamos assim, foi a chamada Guerra de Movimentos, tá? Foi de 1914 até 1915, foi aquela fase em que os países começaram a se preparar, que os países começaram a se organizar. A Alemanha, na verdade, já deu um passo na frente, invadindo outros territórios, mas de modo geral, foi uma fase da guerra mais de preparação, né? Começaram a preparar as trincheiras, começaram a abastecer as tropas, a criar toda uma logística para que tivesse início um conflito, tudo bem? A segunda fase da guerra, essa sim já é a guerra propriamente dita, foi a chamada Guerra de Trincheiras. Essa é a luta para valer, tá? Vai de 1915 até 1918, igual eu coloquei aqui, tá? Foi a fase mais violenta, foi a guerra efetiva, foi a guerra que ficou marcada pelas trincheiras. Só para lembrar você que está aí, né? As trincheiras eram o quê? Eram valas que os soldados cavavam, né, na terra e ficavam escondidos. Então, durante meses, muitas vezes, esses soldados ficavam enfiados na trincheira, sendo bombardeados, sendo atacados 24 horas por dia, tá? Nas trincheiras, muitas vezes faltava alimento, faltava remédio, faltava condições mínimas, tá? Dos 10 milhões de pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial, boa parte morreu não de bala, mas morreu das condições precárias que existiam na trincheira. Eram infestações de piolho, tá? Morriam ali os companheiros, os cadáveres ficavam muitas vezes ou vários dias ali em decomposição antes de serem enterrados. Então era uma situação terrível,
tá? No começo da guerra, os países conseguiam manter um abastecimento de roupa, de comida, de remédios, mas com o tempo, com a crise que eles foram tendo em sua economia, esse apoio logístico foi complicado. Então, muitas pessoas morreram mais até nas trincheiras do que por causa das próprias balas do inimigo. Tudo bem? Então, 1914, a Guerra de Movimento. 1915 começa a Guerra de Trincheiras. Tudo levava a crer que os alemães seriam os vitoriosos, que o grupo da Tríplice Aliança seria o grupo vencedor. Por quê? Os alemães, tanto na frente ocidental quanto na frente oriental, eles faziam cada vez mais conquistas importantes. Tá? Boa parte da França, inclusive, já havia sido dominada. Então, todo mundo acreditava que era boa a possibilidade da Tríplice Aliança vencer. O que vai mudar? O que vai mudar o quadro da Primeira Guerra Mundial? Tá? 1917. 1917 foi um ano chave que marcou o quê? A virada da Segunda Guerra Mundial e o começo do seu fim, começo do seu final. Tá? O que aconteceu de importante, professor, nesse ano? 2 acontecimentos básicos. Primeiro, tá? A saída da Rússia da guerra. O que aconteceu na Rússia para que os russos se retirassem da Primeira Guerra Mundial? Tá? Primeira coisa, a Rússia estava quebrada, endividada, o povo passando fome, uma grande dificuldade. Muitas pessoas, o povo clamava para que os seus governantes tirassem o país desse conflito sangrento. Tudo bem? Isso aí. Só que o item mais importante é o que? Em 1917, aconteceu na Rússia a famosa Revolução Socialista. Ou seja, a Rússia deixou de ser um país capitalista e se tornou um país socialista. O que tem a ver, professor? Uma coisa com a outra. Tudo a ver. Porque, veja bem, a Primeira Guerra Mundial era uma guerra o quê? Capitalista, não é? Provocada principalmente pelas disputas imperialistas. E aí eu pergunto, o que um país socialista vai fazer numa guerra capitalista? Nada. Então, a Rússia acaba se retirando e os povos dos outros países, vendo que a Rússia havia saído, vão começar a pressionar os seus governantes para que eles façam a mesma coisa. Tá? Então, isso foi importante em 17. Outro fator importante que mudou a guerra, e esse sim foi até mais importante, foi a entrada dos Estados Unidos. Até 17, os Estados Unidos participaram da guerra, participaram de forma indireta, tá? Do lado de quem? Do lado da Tríplice Entente, França, Inglaterra, da Rússia. E esse apoio dos Estados Unidos era principalmente com o quê? Com armas, com dinheiro, com alimentos, tá? Em 17, por causa do ataque a algumas embarcações norte-americanas, né, alguns conflitos assim, além do continente europeu, eles resolvem entrar no conflito. Tá? É claro que por trás, o que aconteceu? Qual que foi o real motivo para os Estados Unidos entrarem na guerra? Tá? Eles estavam percebendo que o grupo que eles estavam apoiando poderiam perder. E se o grupo que eles apoiassem perdessem, eles também perderiam. Por quê? Eles estavam enviando armas, estavam fazendo empréstimos. E aí? Pensou? Se de repente a França perde, se a Inglaterra perde, a situação, o dinheiro, né, os lucros, o comércio que os Estados Unidos estavam praticando durante a guerra seria o que? Seria comprometido. Então, na verdade, por causa disso, né, não tem nada de bonzinho, eles não ficaram com dó da Inglaterra, da França, não. Por causa desses outros interesses, tá? Ou eles entram na guerra diretamente. E vai fazer total diferença porque já havia ali, 14, 15, 16, 3 anos de guerra, todo mundo cansado, quebrado, sem estrutura nenhuma. Eles vão entrar com soldados numerosos, soldados descansados, armas de qualidade,
né? Então, eles vão entrar com condições bem superiores àqueles que já estavam lutando, tá? E essa entrada faz com que o grupo da Tríplice Entente comece a reverter no quadro e vai cada vez mais conquistando o território inimigo, tá bom? Só uma observação, tá? O Brasil, ele também participou da Primeira Guerra Mundial, principalmente dando apoio logístico, apoio com relação a médicos, tá? Não foi assim uma participação muito grande. Na Segunda Guerra Mundial foi maior, mas o Brasil também participou, e a disputa e a justificativa para entrar na guerra foi o naufrágio, né? Os alemães teriam afundado embarcações brasileiras. Para o Brasil foi bom a guerra? Foi boa a guerra? Teve algum lado positivo? Teve, sim. O que foi? A partir da Primeira Guerra Mundial, né, o Brasil começou a se industrializar um pouco mais. Por quê? Até então, todos os produtos industriais que o Brasil precisava, ele praticamente comprava tudo da onde? Da Europa. A Europa, estando em guerra, as fábricas pararam, né? E o Brasil se viu obrigado a começar a se industrializar. Tudo bem, pessoal? Então, o 17 começa a acontecer a virada e o grupo da Tríplice Entente vai vencer o grupo da Tríplice Aliança. Ou seja, a Alemanha, o grupo liderado pela Alemanha, perde para o grupo liderado pela Inglaterra, pela França e pelos Estados Unidos, principalmente. Tá bom? Terminou a guerra? Terminou, mas, né, tem que chegar aos acordos finais. Existiram vários acordos do final da Primeira Guerra Mundial, mas o mais conhecido é o chamado Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes porque foi assinado na cidade de Versalhes, na França, tá? E nesse tratado, os países vencedores, eles fizeram o quê? Estipularam as penas que a Alemanha teria que pagar por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, quais foram as penalidades, tá? Isso sempre cai também em vestibular, em concurso. O que foi o Tratado de Versalhes? Foi a punição, né, sofrida pela Alemanha. Então, quais são os principais itens do Tratado de Versalhes, tá? A Alemanha teve que devolver a região da Alsácia-Lorena. Lembra lá na Guerra Franco-Prussiana, que gerou o revanchismo francês? Os franceses recuperaram a região que eles haviam perdido, tá? Outra coisa que tem aqui importante, tá? A Alemanha foi obrigada a dar territórios para os poloneses. Importante também aqui mais para baixo, ó, foi criado um corredor polonês, né? Para que eles tivessem acesso ao mar, que até então eles estavam sem esse acesso. Foi criada a Tchecoslováquia, formando ali um paredão entre a Alemanha, entre a União Soviética e o resto da Europa Ocidental. Os alemães perderam colônias na África, tudo bem? A Inglaterra tinha um interesse muito grande nas colônias africanas, porque vejam bem, o território que a Inglaterra possuía era todo esse território verde. E eles tinham uma missão antiga de construir uma estrada de ferro que ligasse o sul da África até o norte. Só que o problema é o quê? No caminho havia o território, né, que pertencia à Alemanha. Então eles já aproveitaram o final da guerra e retiraram também esses territórios dos alemães, tá? O exército alemão também não poderia ser maior, tá? Havia um limite para que ele não tivesse uma outra função que não fosse proteger o seu território. A Alemanha também não poderia mais desenvolver novas armas. A Alemanha teve que entregar regiões ricas de carvão em carvão, tá bom? E pagar indenizações para os países vencedores. Então, a Alemanha saiu extremamente humilhada da Primeira Guerra Mundial. Tanto é que, para a maioria dos historiadores, o principal motivo da Segunda Guerra Mundial vai ser o quê? A primeira, tá? A humilhação que os alemães sofreram. Tudo bem? Isso que tinha importante para falar para vocês sobre o Tratado de
Versalhes, tá? Depois da guerra é criada a Liga das Nações, né, com o objetivo de evitar novos conflitos. Isso é importante também a gente citar, para que vocês tenham o conhecimento, tá? E o mais importante, né, é que nós saibamos as consequências. Tudo bem, acabou a Primeira Guerra Mundial, e aí? Quais que foram as consequências? O que mudou no mundo? Mudou alguma coisa? Sim, mudou. Primeira consequência, tá? Os países europeus ficaram o quê? Destruídos, endividados, né? A guerra foi na Europa. Então, 4 anos de guerra na Europa, os países ficaram completamente destruídos. Outra coisa, até então, a Inglaterra era a grande potência mundial. Quem que vai emergir agora como grande potência? Os Estados Unidos da América, até os dias de hoje, tá bom? E o que eu já citei para vocês, né? As penas sofridas pela Alemanha vão servir como base da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? É um apanhado bem rápido, bem geral sobre a Primeira Guerra Mundial, mas com certeza tem os pontos principais. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, tá? Para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo, o prof.danilodeoliveira@gmail.com. Mandem suas perguntas, que eu terei um prazer muito grande em responder. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado, né? E até a próxima, se Deus quiser.